Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra, a verdade que liberta. Passamos um mês de dezembro, o último mês de 2024, lendo Mateus, um dos primeiros livros do Evangelho, que foi glorioso a leitura. Temos Marcos, Lucas, que também relataram alguns fatos que já foi passado em Mateus, e desceu no meu coração de nós iniciarmos esse 1º de janeiro de 2025 com o Evangelho segundo João. Aquele João que descansava no peito de Jesus, que era o amado de Jesus, que escrevia, tudo que Jesus falava, e que lá no Calvário, aleluia, lá no Calvário sempre esteve com ele. Aquele que Jesus olhou e disse: cuida de Maria. Para mim, João é um exemplo, todos que sofreram, pelo Evangelho são exemplo, mas João, ele me toca assim no profundo da minha alma, com a exatidão, com a graça que ele comenta sobre Jesus, não trazendo o nascimento dele do ventre de Maria, mas João vai muito além. João vai lá no princípio, no haja luz, muito antes do haja luz. João, ele diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já vem dizendo que aquele haja ali, Jesus já estava ali, e ele nos transporta para um mundo sobrenatural. Acredita-se que ele escreveu as 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta de João. Ele escreveu o Apocalipse lá em Patmos e escreveu o Evangelho segundo João. E muitos livros, 5 livros. Acredita-se que foi ele. Mas a veracidade, irmãos, do que está aqui, não se traga à sua memória de quem foi o homem que escreveu ou qual foi o homem que não escreveu, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus usou-os e chegou até nós essa santa palavra, porque essa santa palavra, ela vivifica o homem, ela transporta o homem da naturalidade para o sobrenatural. Então creia nela, porque você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Então, neste mês de janeiro, 1º de janeiro de 2025, nós começaremos com o Evangelho segundo João. Aleluia, Jesus, amém? Vem comigo ler Bíblia. Venha comigo ler Bíblia, querido. Deixa o seu like nesse vídeo já no comecinho. Não esqueça, vai lá, aperte na mãozinha, deixa o seu like. Não tenho como agradecer pessoalmente sabendo quem é que dá o like, mas quando chega no canal da Irmã Mary, quantos likes deu, é que a Irmã Mary sabe a quantidade de likes, mas não sabe quem foi que deu. Então, já agradecendo a todos que têm abençoado esse canal grandemente. Deus vos abençoe. Por quê? Porque você está fazendo missão. Você está ajudando essa palavra a ir a pessoas que não compreendem, não conseguem sozinho ler a palavra. Ou às vezes tem algum problema, então não consegue tirar aquele tempo, mas assim assistir um vídeo, é rapidinho, às vezes 20 minutos, 30 minutos no máximo o vídeo vai. E você tira esse tempo de qualidade diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Então vem comigo ler Bíblia, vamos se encher do Espírito Santo e vamos crescer junto. Quer dizer para vocês, a Irmã Mary também está lendo com vocês, está ajudando a Irmã Mary também. Amém? Sei que a Irmã Mary já leu, mas eu sinto no ímpeto da minha alma que é necessário compartilhar com os irmãos. E aí aquele irmão que já leu, que conhece alguém que ainda está procrastinando, que não consegue ler a palavra, envie o vídeo para essa pessoa, envie para a família, envie para filhos, envie para conhecidos, para amigos. Nos ajude a fazer missão através da palavra do Senhor. Amém? Sabemos que hoje o mundo está mais focado no digital. Então, vamos usar o digital a favor do reino de Deus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Vamos para a leitura.
que diz assim: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, o haja, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele se refere a Jesus. Tá, irmãos? Ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O haja. Aleluia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E depois a gente viu que Jesus fala que ele é a luz, né? Ó, irmãos, a palavra é linda, ela não se contradiz, você só precisa compreendê-la. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este João que nós estamos lendo é o evangelista, o João Batista, aquele que é filho de Zacarias, o sacerdote Zacarias, com a prima de Maria, a Isabel, que ela ficou gestante um pouco antes de Maria. Então ela deu à luz a João Batista, o amigo do noivo. Os irmãos já vão entender, ó. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Então é um João falando de outro João aqui, tá, irmãos? Só para vocês entenderem. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele está falando ainda de João. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao homem ilumina a todos os homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O haja, a profecia do haja. E haja luz. Jesus estava ali na manifestação do poder de Deus. Está Jesus, desde o princípio. Aleluia, Jesus. Mas aqui, irmãos, ó, versículo 10. E o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo antigo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem? Israel. Nossos irmãos hebreus, judeus, né? Não o recebeu. Versículo 12. Mas a tudo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creem no nome de quem? De Jesus. Aleluia. Versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses que creem em Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração. A própria palavra diz que não nasceu do homem, mas da própria vontade de Deus. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte. Você entende o valor do teu chamado? Versículo 14. E o Verbo se fez carne, ó. E o Verbo, o haja ali de Deus para a criação do mundo, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, aleluia! Cheio de graça, cheio de favor não merecido para a humanidade. E de verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E vimos a sua glória. Ele conta porque ele viu. João viu a glória de Deus, ó. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O único que poderia ter o poder, que poderia herdar todo o poder do Pai, era Jesus. Aleluia, Jesus. Como ele traz com
tanta seguridade o que ele fala, irmãos, aqui. O testemunho de João Batista. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse. Os que vêm depois de mim têm, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. E graça sobre graça. Favor não merecido sobre favor não merecido. Meu Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, eu sinto a glória de Deus. Vem comigo ler Bíblia. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, único, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, esse versículo 18 aqui fala tudo. Que o próprio Jesus é o próprio Deus. Tá aqui, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, único, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ele próprio se revelou no Filho. Ele se revelou no Filho. E quem é o Filho? É o Verbo, é o haja, é o poder dele manifestado em carne. Você entende por que é 3 num? O Senhor chega lá e diz: o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava, não se movimentava, né? Se movia sobre a face das águas, mas ele não havia manifestação do poder de Deus. O Espírito estava, mas não havia manifestação. Então chega a Deus e diz: haja. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí saiu de dentro dele algo que manifestou o poder do próprio Deus, e tem o haja, que logo quando se cumpriu, a queda do homem, ele diz: mas da semente da mulher nascerá um que esmagará aquele que fez todo esse problema acontecer, que é Jesus Cristo. Então João vem dizendo que nasceu, o Verbo se fez carne. O haja que teve durante todo o Antigo Testamento, os profetas, durante a lei de Moisés, o Verbo era Jesus. Sabe aquele que encontrou com Abraão lá, que foi ao encontro de Abraão para tirar ele daqueles atos errôneos que ele obteve? Dando a esposa como irmã e aquela coisa toda, porque era irmã metade, e assim ele entrou num erro tão profundo que o próprio Jesus veio ao encontro dele para tirá-lo dele. Ele não chegou pedindo, mas Abraão deu ali a sua oferta e foi abençoado, mas acredito que Melquisedeque não foi até ele para receber algo, ele foi para tirar Abraão daquele caminho errôneo, porque depois que ele teve esse encontro com Abraão, a vida de Abraão mudou, irmãos. Depois que você tem encontro com Jesus, a sua vida muda. Este trajeto do haja luz, esse trajeto do Verbo já havia vindo, agindo desde o princípio, mas só que era uma promessa de que ele viria em carne, para esmagar a cabeça da serpente, porque para dizer assim, tu enganou o ser humano, mas eu vim como ser humano, para provar para o ser humano que se você não quiser pecar, você consegue. Você diz: não, para trás de mim, Satanás, eu não quero mais as obras da carne, hoje eu quero viver nas obras do Espírito, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se você falar isso, você está se espelhando no grande sacrifício de Jesus, quando ele, do Verbo, se fez carne, habitou no meio de nós. Aleluia! Nós somos carne, mas nós, crendo em Jesus, crendo no Espírito, nós vencemos a qualquer desafio nessa terra, irmãos.
E ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Meu Deus. Versículo 19. João Batista repete o seu testemunho. Ó, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Eles chegaram a João Batista e perguntaram: quem és tu? E ele confessou e não negou. Aleluia, Jesus. Esse era o João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, o profeta ungido do Senhor, o amigo do noivo, o fiel companheiro, aleluia. Versículo 20, e ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo, aleluia. Aleluia, oh, aleluia, eu não sou o Cristo. Versículo 21, então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. Aleluia, Jesus, é glória. Não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Ah, meu Deus do céu, eu oro nessa manhã, eu oro nessa tarde, eu oro nessa madrugada, eu oro nessa noite, seja qual for a hora que você vê esse vídeo, que nós possa ter esta humildade de João Batista, não a nós, mas a ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Aleluia, Jesus, aleluia. É, glória. Versículo 21. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Porque João Batista chamava lá no deserto, irmãos, ele não ia atrás das pessoas. As pessoas iam atrás de João Batista lá no deserto para serem batizados nas águas. E sabe qual era a pregação de João Batista? Não era fácil. Arrependimento. Arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. Virá um atrás de mim, que eu não sou digno de desatar as alpacas de seus pés, dizia ele. Virá, e ele testemunhava e testificava sobre a luz que viria, aleluia. Então ele diz para aqueles homens que vieram, né, enviados das autoridades, né, eu não sou. Versículo 21, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos a resposta. Versículo 23, então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Era como se ele tivesse assim, ó, é o grito. Sabe lá em Mateus 25 que nós lemos? Que diz... E aí veio o noivo, então ouviu-se um grito. Precisa. Deus sempre levanta alguém para anunciar. O Senhor nunca pega ninguém sem desapercebido, irmãos. O nosso Senhor é misericórdia. Mas haverá um dia que ele vai vir como ladrão. E quando ele vê, é só uma metáfora, né, que ele não é ladrão, ele não rouba, ele só pega o que é seu, mas é para você entender, o ladrão não avisa quando vai roubar a sua casa. Então a igreja será arrebatada, como num abrir e piscar de olhos, será levada ao céu. E se você não se encontrar no rol do livro sagrado dos herdeiros do céu, você ficará nessa terra. Por isso declare, Senhor, reescreva o meu nome no livro da vida. Escreva, Senhor, eu não quero ser amigo do evangelho. Eu quero ser, querido Deus, um filho teu amado, que quando tu vieres chamar bendito do meu Pai, eu quero estar com meus ouvidos atentos para ser chamado naquele grande dia, ser encontrado o meu nome lá. Mas como que vai ser encontrado, irmã Mary? Leia a Bíblia. Faça o que a Bíblia nos ensina. Viva a nova aliança em Cristo Jesus. O véu do tempo se rasgou. Quando Jesus desceu no Calvário, subiu da sepultura, ressurgiu para a vida e disse, crê em mim. Crê em mim, aleluia. Então vamos crer nele, irmão. João Batista, ele veio endireitar o caminho de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu sinto a glória de Deus.
endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, palavra se cumprindo no que já tinha sido profetizado. Ele não desfaz nada, irmãos, ele só cumpre. Ele cumpre, ele cumpre. Só que depois que Jesus cumpriu tudo, porque ele veio não para desonrar o Pai, mas ele cumpriu. Então, tudo que ficou para trás, ele rasgou o véu. E há uma nova história sendo reescrita no novo sacerdote. Esse sacerdote não precisou ouvir outro. Ele é sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Nós já lemos o livro de Hebreus. Se você ainda não leu o livro de Hebreus, procure lá no canal da irmã Josimere, @Josimere de Souza. Lá tem o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao último capítulo, e é glorioso esse livro, essa epístola, que nos explica corretamente o que é que o Senhor veio fazer para que se validasse a salvação em Cristo Jesus depois da nova aliança, que é a ressurreição dele. Amém, queridos? Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, que criam, mas não obedeciam, né? Os fariseus lá das sinagogas. E perguntaram-lhe então, por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Porque eles conheciam a lei de Moisés, que haveria de vir. Eles conheciam o Isaías, que viria o que anunciaria a Jesus, o profeta. Eles sabiam, irmãos, que a escritura ia se cumprir, só que eles ainda não estavam acreditando que estavam vivendo o cumprimento da promessa, né? Versículo 26. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós, ele já sabia que Jesus era aquele que estava lá em Maria, porque os dois já tinham se reconhecido desde o ventre. Desde o ventre, irmãos, eles já tinham se reconhecido. As crianças pularam no ventre, uma de Maria e de Isabel. Então ele já tinha o porquê. Ele disse aqui no versículo 27, respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheces. Mas no meio de vós está quem não vos conhece. Por quê? Porque com 12 anos... Sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Com 12 anos, esse menino, a luz, este que ele estava endireitando o caminho, já havia pregado para eles. Quando eles perderam, Maria e José perderam Jesus com 12 anos, eles voltaram e chegaram lá, acharam ele pregando com muita sabedoria para os fariseus na sinagoga. Então ele declara, o qual vem... No versículo 26, respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Versículo 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a humildade de João, irmãos. Tem gente que por proclamar o evangelho já acha que é até vezes mais que Deus. És um portador da verdade da palavra. Simplesmente é a coisa mais rica que existe na face da terra. Mas não te exalte. Não te exalte. Homem de Deus, mulher de Deus, deixe ser usado. Mas viva a humildade de João. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista torna a repetir. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus. Irmãos, eu acredito que assim, os dois já tinham se sentido no ventre. Um foi criado de um lado do Jordão, o outro foi criado em outra cidade. E um conhecia espiritualmente o poder do outro, porque com certeza Jesus também já sabia dos feitos de João Batista, que batizava no deserto e dizia as palavras que se cumpriria a profecia. Só que não era o momento de Jesus se pronunciar.
né? Mas houve esse contato, irmão, direto. Neste dia, no versículo 29, ó, no dia seguinte, viu João a Jesus. Este Jesus que vinha para ele. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, parece que eu vejo João Batista lá batizando nas águas e Jesus caminhando ao encontro de João Batista. Eu vejo, eu leio e eu vejo, olha só. E vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Irmão, será que você tem discernimento do Espírito Santo para entender quando Jesus vem ao teu encontro e a sua palavra lhe invade de uma alegria infinita, que não existe tristeza, não existe depressão, não existe angústia, não existe perca, não existe luto, não existe nada que possa ofuscar essa alegria em Cristo Jesus? Esta foi a alegria que João Batista sentiu ao ver Jesus. E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só viu, irmãos, os dois não tinham trocado uma palavra. Os dois não tinham se conversado, mas um já sabia do outro, porque quem tem visão de Deus conhece quem é de Deus. E quando não é, se afasta. Mas quando é de Deus, reconhece, honra, aleluia, glória a Deus, maravilha, Jesus, como é bom, irmãos, sentir a presença do verdadeiro mestre na alma, aleluia, versículo 30, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Meu Deus, irmãos, olha o testemunho de João, quando viu Jesus, ele reconheceu que ele viria após ele, mas ele já existia antes dele. Ele disse assim, ó, o meu Jesus, este que eu prego, que eu não sou digno de desatar as sandálias, já estava lá no Haja, já estava lá no princípio de todas as coisas, já esteve com Abraão, já esteve com os profetas, esta voz que falou com Elias lá na caverna, Elias, Elias, o que fazes aí, Elias? Este Jesus estava diante de João Batista. E ele testifica, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Aleluia! Que palavra gloriosa, irmãos. Você está acompanhando? Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Versículo 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Aquele que me enviou a batizar com água me disse, quem? Deus. Quem? Quem é Deus? Se ele mesmo é o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, irmãos, olha só, que coisa mais linda. O Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aí está a terceira pessoa da Santíssima Trindade, irmãos. Aí está o nosso amigo fiel companheiro para todos os minutos, segundos, milésimos de segundos da nossa vida terrena. Está o nosso amigo Espírito Santo, que não vimos o Jesus em carne, não vimos o nosso Deus na sua glória, mas podemos senti-lo através da doce presença do amado Espírito Santo. Sharai derebiasúria, daramasséria. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Este batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Irmãos queridos, João Batista declara no momento que vê Jesus que
o Espírito desceu em forma de uma pomba e essa voz dizia: "Este é meu filho amado, que me compraz". Em outras partes da Bíblia a gente já leu isso. Então ele identificou Jesus ali. Versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus". Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Os 2 discípulos de João, ao ouvir João dizer: "Este é o Jesus, a qual eu digo, eis o Cordeiro de Deus". Os 2 discípulos, ao ouvirem João Batista dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: "Que buscais?" Palavras em vermelho: "Que buscais?" Disseram-lhe: "Rabi", que quer dizer mestre. "Onde assistes?" Onde moras? Onde pregas? Onde anuncias? Aí, versículo 39, respondeu-lhe: "Vinde e vede". E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ora, se é a hora 9ª é às 3 da tarde, a hora 10ª é 4 da tarde. Amém? Então já estava quase a anoitecer, né? 4 da tarde. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiam Jesus. Irmãos, é coisa mais linda, irmãos. A Bíblia nos explica tudo, ó. Que coisa mais linda. E ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo. E levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Ali, Jesus deu o nome de Pedro. O irmão do discípulo de Jesus que o seguiu depois que João Batista disse: "Este é o Filho de Deus". Irmãos, um dando caminho para o outro. Continuaremos amanhã na grande passagem de Filipe e Natanael, que não dá para botar neste vídeo hoje. Deus vos abençoe. Até amanhã, queridos.